posso deixar de demonstrar a minha preocupação com a medida provisória 881, aprovada na Câmara e que agora se encontra aqui no Senado. A medida conhecida como da liberdade econômica, por alguns, conhecida por outros como a medida que revoga a Lei Áurea. Vamos aos fatos. Dizem esses que as perdas são enormes para os trabalhadores, ultrapassando, inclusive, o que foi a reforma trabalhista. É uma mini-reforma. Esta MP nada mais é do que a continuação da retirada de direitos dos trabalhadores. Ela muda mais de 20 artigos da CLT, que irão precarizar os direitos do trabalho. Vamos a alguns pontos. A MP 881 permite, em época de safra, o trabalho aos finais de semana e feriados e sem o trabalhador folgar ao longo da semana. Esta mudança reduz o trabalhador rural à condição análoga ao de trabalho escravo, ou seja, da escravidão, que trabalha sem limite, será submetido, então, a uma jornada exaustiva. Isto só era permitido antes da Lei Áurea. Vamos dar alguns exemplos. Os cortadores de cana-de-açúcar poderão ficar trabalhando 4 semanas sem folga e sem hora extra, em atividades intensas, se assim entender o responsável por aquele canavial. Trabalhadores poderão trabalhar aos domingos, feriados, sem ter direito ao pagamento em dobro, como é hoje, nesse caso de fim de semana, por horas trabalhadas. No caso do repouso semanal remunerado em domingo, a cada 4 semanas, se um empregador der folga em outro dia da semana, não precisa pagar os 100% domingo e feriado, ou seja, não pagará em dobro. O outro dia será um descanso semanal remunerado, conforme entender o empregador. Quer dizer, você não terá direito mais de programar o fim de semana com a família. Você não poderá mais nem sequer ir à igreja. Aquela missa de domingo que todos nós vamos, seja na igreja católica ou mesmo evangélica. Com a família, não. Um vai ter que um dia, quem sabe o outro no outro, ou esperar um domingo cada 4 semanas. Pela regra atual, o controle do ponto é obrigatório quando tem 10 ou mais trabalhadores. Pela MP, será obrigatório o registro do ponto apenas para empresas com mais de 20 trabalhadores. Ocorre aí outra fragilidade da cobrança de hora extra. Se não pode registrar o ponto, como é que você vai saber se trabalhou ou não? E para que proibir de registrar o ponto? É a prova que o trabalhador tem, porque ele é a parte mais fraca que ele trabalhou. Você já sabe se é domingo, já que a lei permite, ou seja, durante a semana. A quem interessa no registro do ponto? A quem faz falcatrua, que você não tem como provar que você trabalhou. Mas tem mais uma questão aí que me preocupa ainda mais. Se for autorizado o chamado ponto de exceção, por meio de negociação mediante acordo individual escrito, ou convenção coletiva ou acordo, o trabalhador será dispensado de bater o ponto. Agora estamos falando não mais de empresas que tiveram mais de 20 trabalhadores. Aqui, essa abrangência sem limite, estamos falando de empresas com 50 a 100 trabalhadores. O camarada chega lá, o empregador diz, olha,
Aqui não tem essa de bater ponto, hein? E o camarada não pode bater ponto. Mas como é que eu vou provar que eu trabalhei? Tem que confiar em mim. São mecanismos que estão sendo criados para criar dificuldades para o trabalhador provar que efetivamente ele trabalhou naquele sábado, naquele domingo, naquele feriado, ou mesmo durante a semana de segunda a sexta. A quem interessa isso? Eu espero que o Senado não aprove isso. Auditores fiscais não poderão interditar mais locais insalubres ou perigosos. Chega lá o auditor fiscal do trabalho. Ele vê que aquela área é insalubre, é perigosa e o trabalhador poderá perder a vida trabalhando ali. Não importa, tem que olhar, fazer de conta que não viu e ir embora, porque ele não pode interditar. Sem proteção nenhuma, numa guilhotina, por exemplo, que corta peças de aço, tem que ter proteção ali. No martelo, numa forjaria, ou mesmo numa fundição. Enfim, é isso que nós vamos votar aqui. Revoga a lei que limita o expediente bancário de segunda a sexta-feira. Mais uma vez, favorece quem? Os bancos. Eu vou pedir, mais uma vez, senhor presidente, antes de passar para o próximo assunto, como Vossa Excelência disse, ao senador Girão, qual é o papel do Senado? É casa revisora. Inúmeras MP chegaram aqui correndo, e nós todos protestamos, mas foi votado porque não dava tempo de mudar, porque voltaria para a Câmara. Esta vai ser o mesmo discurso. Eu já estou vendo o discurso que vão fazer aqui. Vão fazer o mesmo discurso de que não dá tempo de mudar. Dá sim. É só alterar aqui, volta para a Câmara, pode votar amanhã se quiser, ou quarta, volta para a Câmara tem até o dia 27 ainda para ajustar o texto que vai sair aqui do Senado. Eu quero repetir isso. Medida provisória a gente não vota quando é polêmica, a gente alega que não tem tempo. Carimba e manda embora. Me lembro aqui, emenda 95, não tinha tempo, carimbou e mandou embora. Reforma trabalhista, não tinha tempo, carimbou e mandou embora. A reforma da Previdência, o discurso é o mesmo. Bom, a grande mídia chega a dizer, não, no Senado lá, o Senado só carimba mesmo. Então não se preocupe que já está aprovado. Por isso estão discutindo hoje já aqui a reforma tributária e a Câmara também. Porque eles dão a reforma da Previdência como um fato já ocorrido, quando que nem votou aqui. Nós temos ainda no mínimo 2 meses para o debate e diz, não, mas o Senado não vai fazer nada, não. O Senado é acostumado a fazer isso, ele vai carimbar como sempre carimbou as outras. Eu espero que não. Nem nessa MP e também que não aconteça na reforma da Previdência.